Saúde os irmãos na paz do Senhor. Quero agradecer o convite do nosso superintendente, evangelista Rudinei, que convidou para fazer a apresentação da lição de número 8, do dia 20 de agosto de 2023, que traz por título Transgênero, que transrealidade é essa? O nosso texto áureo diz o seguinte: portanto deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. A verdade prática nos diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo devidamente criado. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 e versículos 18 a 25, que diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, a lição de hoje, que fala sobre esse assunto de transgêneros e que transrealidade é essa, é um assunto extremamente difícil e complexo de ser abordado, tendo em vista o crescente movimento que são contrários aos ensinamentos bíblicos. Então, não é um assunto, um tema muito fácil e prático de ser ensinado. Até é um assunto que nem é muito ensinado no meio cristão. Nesta lição, não queremos, em hipótese nenhuma, afrontar pessoas, pois entendemos que, biblicamente, Deus ama o pecador. O que Deus se aborrece é com relação ao pecado. E quando nós falamos de pecado, o pecado ele parte desde uma pequena mentira até pecados de maiores proporções, como mentira, roubo, assassinato e tantos outros. Então, a nossa argumentação não é, em hipótese nenhuma, afrontar pessoas, mas sim tratar, de acordo com o princípio bíblico, aquilo que a palavra do Senhor tem preparado para nós. A nossa introdução, ela vai trazer logo de início uma questão bem interessante, quando ela já na sua primeira frase ela já expressa que o sexo é biologicamente determinado. Conforme a Bíblia, e ela usa o texto de Marcos capítulo 10, versículo 6 para dizer: porém desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Ou seja, a criação de Deus já parte do princípio em que, quando somos criados, já somos geneticamente determinados para sermos conforme a criação que Deus fez. E esse texto de Marcos não é o único que expressa esse sentimento ou que traz essa doutrina.
Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 fala desse assunto, 1 Tessalonicenses 5, 23, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então, é uma série de versículos e textos bíblicos que vão corroborar com esse assunto e com esse tema. Outra questão interessante que fala é sobre a desconstrução dos valores. E quando nós falamos de valores, nós entendemos que valores são conjuntos de características de uma determinada pessoa ou organização, que determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e o meio ambiente. Então, dentro desse conceito aqui, que fala sobre características de pessoa ou de determinada organização, nós, participantes da Assembleia de Deus, temos os nossos valores, pautados segundo os princípios que a Bíblia diz. Por isso, a lição que nós estamos estudando, elas são pautadas nesses valores bíblicos. E outra coisa interessante quando nós falamos com relação aos valores, e principalmente aos valores pessoais, nós sabemos que para cada pessoa existem diferentes graus de importância de valor para cada indivíduo. Por exemplo, tem indivíduos que dão muito mais valor para a questão da família do que para o trabalho, para o lazer e para o estudo. Outros dão mais valor para o trabalho, lazer e estudo do que para a família. Outros dão mais valor para o lazer, estudo, do que para a família e trabalho. Então, a questão de valor, ela é muito importante quando nós trabalhamos dentro desse contexto. Por isso que nós não estamos aqui afrontando pessoas ou ideias com valores diferentes, mas apresentando aquilo que nós cremos através do que a Bíblia nos fala. Então, nós estamos tratando com relação da visão bíblica, confrontada com essa visão desse crescente fenômeno chamado de transgeneralidade, que está sendo incutido nessa nossa sociedade no que se refere a sexo, gênero e ideologia transgênero. Então, essa é a nossa introdução, é a base daquilo para o qual a lição de hoje está se propondo. O primeiro tópico diz: compreendendo o pensamento da transgeneridade e identidade de gênero. A lição vai dizer que em 1970 usou-se o termo gênero para diferenciar o sexo anatômico. Qual era a ideia dessa questão? O comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas. Ou seja, eles estavam tentando incutir que era a cultura que ia determinar qual era o gênero de uma pessoa e não a constituição física da pessoa. Já no item 2 do tópico 1, quando vai falar sobre a diferença entre cisgênero e transgênero, a palavra cisgênero se refere a uma pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Então, quando se fala sobre uma pessoa cisgênera, ela se aceita ou diz, é homem porque segundo o seu nascimento, o sexo do nascimento, traz essa característica. Então, a fêmea com a genitália feminina é chamada de mulher, e o macho com a genitália masculina é chamado de homem. Então, essa é a definição que é da palavra cisgênero. E depois disso, então, surgiu a palavra transgênero ou disforia de gênero, que classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Então, alguém com a genitália masculina que se assume como mulher e alguém com a genitália feminina que se assume como homem. Então, eles usam e alegam que são pessoas que nasceram ou que estão num corpo errado. E o movimento social que representa esse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Então, é uma abreviatura de cada uma dessas letras tem um significado com relação a isso. Então, esse item
traz essa diferenciação entre o que é cisgênero e transgênero. Já o item 3 do primeiro tópico vai falar sobre transgênero e sexualidade. Para especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero ela sente a atração sexual. Então, o tópico 3 vai trazer algumas nomenclaturas e a atração pelo qual essa pessoa se atrai. Uma pessoa heterossexual, ela tem atração pelo gênero oposto, então homem e mulher. Homossexual é aquele que tem atração pelo mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher. Bissexual é aquela pessoa que tem atração por ambos os gêneros, ou seja, ela sente atração tanto por homens quanto por mulheres. Assexual, inexiste atração por gênero algum, alguém que não sente atração por nenhum outro gênero. Pansexual, a atração dessa pessoa não depende de gênero algum. E não binários, que não se encaixam em nenhum gênero. Então, a pessoa que se identifica como transgênero transita livremente entre todo tipo de relação sexual. Então, tirando à parte aqueles que são heterossexuais, todos os demais podem andar entre um tipo de relação e outra sem nenhum problema, porque isso é permitido entre eles. Então, homossexualismo, bissexualismo, assexualidade, pansexualidade, não binárias. Então, eles podem fazer e transitar entre elas sem nenhum problema, eles não encontram dificuldades nisso. Então, o primeiro tópico traz por sinopse: o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. O tópico 2 diz reafirmando a visão bíblica de gênero. O primeiro item vai falar sobre a constituição biológica. Retornamos ao texto de Marcos, capítulo 10, versículo 6, que diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E ainda citando 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto de Tessalonicenses vai falar sobre a constituição humana de corpo, alma e espírito. O corpo como a parte física e material, e é o invólucro da parte imaterial, e a parte imaterial é a alma e o espírito. Então, a sexualidade está relacionada com a parte material, com as características orgânicas e dos órgãos genitais. Ou seja, quando nós dividimos a constituição humana entre alma e espírito e o corpo, que é a parte material, é o que traz essas características orgânicas e os órgãos genitais, e é o meio pelo qual nós nos relacionamos. O que essa ideologia tenta fazer? Tenta migrar esse conceito da parte material para a parte imaterial, ou seja, a constituição física como nós fomos criados, eles tentam desconstruir e dizer que isso tem que ser jogado para a alma e para o espírito, onde estão os sentimentos, as emoções, e fazem com que isso torne-se a base do conhecimento e a base do entendimento deles. Quando nós entendemos pela criação que nós fomos divinamente criados, e quando existe a soma dos cromossomos X com X, gera uma mulher. Os cromossomos X e Y vão gerar um homem. Então, essa é a constituição biológica segundo o conceito bíblico. E existe também a questão da constituição moral, que é o tópico 2, diz que o homem foi criado à semelhança de Deus, inclusive moralmente. E o pecado tem mudado isso, ele tem corrompido o aspecto moral e tirado dentro do contexto do plano de Deus para fazer com que o homem não seja mais
conforme essa semelhança, conforme o modelo original. Então, eles começam a trabalhar na parte imaterial, ou seja, trabalhar dentro do conceito de alma e espírito. E aí Romanos capítulo 6, versículo 12 vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então essas práticas sexuais ilícitas são proibidas biblicamente. Todas aquelas mencionadas no item 3 do primeiro tópico. E aí tem alguns textos que vão corroborar com esse assunto, que é Êxodo capítulo 20, versículo 14, e Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. O item 3 do segundo tópico vai falar sobre a constituição da sexualidade. Homem e mulher foram criados complementares entre si. Um homem com uma mulher formam uma só carne. Existe uma complementariedade entre eles. Eles se completam entre si. E anatomicamente o sexo possui propósitos divinos, além de uma satisfação completa entre o homem e a sua mulher. Então, o modelo bíblico de união e de relacionamento sexual é o modelo monogâmico e heterossexual, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 4. Iniciando o tópico de número 3, que vai falar sobre os efeitos da ideologia transgênero. O primeiro subitem vai falar sobre a depreciação da heterossexualidade. Existe uma busca para desconstruir o que nós entendemos por heterossexualidade. No ano de 1991, criou-se uma nomenclatura chamada de heteronormatividade, que era utilizado para depreciar a prática heterossexual, ou dizendo, estão criando esse sistema para ditar uma norma, uma maneira como deve ser feito. Então, a ideia era dizer que a heterossexualidade era um sistema opressor. Por quê? Porque, biblicamente, é a única maneira proposta por Deus, a única maneira permitida por Deus. E eles, assumindo esse contexto, vão dizer, mas isso é uma prática opressora. Querem que todos se normatizem de uma única forma. Então, nesse sentido, a pessoa heterossexual é taxada como preconceituosa, discriminadora ou de transfóbica. Por quê? Porque, segundo a palavra e segundo o conceito daquilo que Deus tem ensinado e proposto, realmente nós cremos e acreditamos em apenas uma única forma de relacionamento, que é o relacionamento heterossexual. E quando nós afirmamos e falamos e acreditamos nisso e anunciamos e pregamos e ensinamos, nós somos taxados como preconceituosos. Mas, segundo aquilo que nós vimos lá no início, esses são os valores no qual nós acreditamos, esses são os valores nos quais nós estamos depositando a nossa convicção e fé. O item 2 vai falar sobre construção de narrativas. Então, os militantes do movimento alegam que a subjetividade deve sobrepor aspectos biológicos. O que isso quer dizer? Que se eu pegar a constituição física, o homem e a mulher com as suas genitálias masculinas e femininas, eles têm que ser sobrepostos e aí sim usar a subjetividade e não o corpo orgânico e físico como nós normalmente conhecemos. Então, a parte imaterial, ela teria que se sobrepor à parte material. O que, segundo o que nós já vimos lá em 1 Tessalonicenses 5:23, é completamente contrário ao ensinamento bíblico. Então, isso é uma oposição à constituição biológica do ser humano. Então, para que eles possam adequar essa sua insatisfação e corrigir o corpo
eles precisam fazer algumas manobras para isso, porque o corpo, ele caminha por um caminho. A mulher que nasce com a sua constituição física de mulher, ela tem algumas coisas que são decorrentes. Ela passa o seu ciclo mensal e passa por um período de menstruação. Isso não tem como fugir. O homem tem as suas características. Então, para que se mude esse conceito que eles estão dizendo de tirar da parte física e colocar na parte imaterial, eles precisam então transformar a parte física, precisam fazer com que isso haja uma desconstrução daquilo que havia. Então, precisam fazer terapias hormonais, passar por tratamentos psicológicos e tantos outros, para que também possam, num futuro, fazer a cirurgia de redirecionamento sexual. Então, como nós estamos vendo e estudando aqui, existe um caminho. Deus nos criou de uma forma, e para mudar essa forma precisa ser feita uma manobra muito grande, trabalhar na mente, no psicológico, hormonalmente, inserindo hormônios que não são aqueles que normalmente são criados por aquela constituição física, e até mesmo a cirurgia. E por fim ainda doutrinando dentro de escolas crianças e adolescentes para aceitarem e se adaptarem a esse novo conceito. Uma associação de pediatras lá dos Estados Unidos, em 2017, fez uma publicação muito interessante. Eles fizeram 3 características, citaram 3 pontos aqui. O primeiro, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, ou seja, da mente com o corpo anatômico. Ou seja, eu preciso corrigir o meu conceito da mente para se adequar ao meu corpo, sem intervenções que sejam invasivas. Não adaptar o corpo ao que a mente pensa. Segundo, eles dizem que meninos não nascem com cérebros feminilizados e nem meninas nascem com cérebros masculinizados. Então, uma associação de pediatras americanos fez essa definição. E por terceiro, eles dizem que pessoas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Ou seja, mas eu nasci no corpo errado. Não existe amparo científico para isso. A ciência não consegue dar um embasamento necessário para isso. Por isso que nós acreditamos e cremos no que a Bíblia diz. O item 3 do tópico 3 vai falar sobre a questão da linguagem neutra. Para isso, se requer a inclusão de uma terminologia neutra, todos, todas ou o tal de todes, para que isso não se torne exclusivo, ou seja, excludente para pessoas. A ideia é contemplar aqueles que não se reconhecem nem como gênero masculino, nem como feminino. Embora o que está sendo dito é que as pessoas às vezes nascem com um tipo de característica e querem se achar de outra. Então, acabaria contemplado num ou no outro, mas ainda querem mudar e criar um gênero neutro. Na língua portuguesa, o gênero neutro ele é absorvido pelo substantivo masculino. Então, quando diz todos e chegamos diante de um público e damos uma boa tarde a todos, estamos contemplando tanto homens como mulheres. Não seria necessário fazer a especificação boa tarde a todos e a todas, porque genericamente já está englobando todos aqueles que estão dentro do ambiente. Então, precisariam desconstruir a língua portuguesa e criar outras formas para embasar aquilo que eles estão citando. Então, o tópico 3, ele encerra falando que os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã.